O Brasil está em quinto lugar em um ranking internacional que mede o volume de furtos e roubos nos mais diferentes segmentos do varejo. De acordo com o levantamento, os lojistas brasileiros conseguiram pegar em flagrante quase 70 mil pessoas furtando seus estabelecimentos. A maior parte deles, 62,5 mil, foram clientes flagrados tentando furtar objetos. O restante são funcionários dos próprios estabelecimentos. Nem as câmeras de segurança inibem esse tipo de crime. Os bandidos levam crianças e até bebês. Outros chegam em família. Ocorrências nas madrugadas também preocupam os comerciantes das principais lojas de varejo de todo o país. Entre as mais assaltadas estão farmácias, lojas de conveniência em postos de gasolina e supermercados. O medo da violência fez com que a rotina dos consumidores também mudasse. Farmácias temem porque trabalham com um número reduzido de funcionários nas madrugadas. Por estes motivos, os varejistas estão mudando os horários de funcionamento das lojas. Foi exatamente o que fez o GPA, dono do Extra e do Pão de Açúcar. A decisão de acabar com o funcionamento 24 horas foi baseada nos estudos de comportamento dos consumidores que apontaram baixa adesão às compras no período da madrugada, justamente por medo da violência. Quando se fala em furtos, a pena pode chegar a 8 anos de reclusão. Porém, a população sente uma sensação de impunidade, principalmente pelo fato dos bandidos não serem presos. 90% das pessoas pegas em flagrante furtando pagam fiança e voltam para suas residências para responder o processo em liberdade. E quando condenados, prestam serviços à comunidade e dificilmente ficam presas. Nas madrugadas, atitudes criminosas podem ser mais violentas, mas a sensação de impunidade é a mesma. Bandidos entram nos estabelecimentos armados, fazem os funcionários como reféns, roubam dinheiro e mercadorias e vão embora. Atitudes como essa viram manchetes nos jornais de todo o Brasil. Daí as imagens que chamaram a atenção de todo o Brasil, famílias inteiras que saem para o comércio em horário comercial, à plena luz do dia, para cometer furtos e o pior, depois pedem para que os adolescentes assumam a culpa, já que são menor de idade. Hoje estou recebendo para o nosso debate à mesa Dr. Jorge Lordello, especialista em segurança, que traz muitas dicas e esclarecimentos com relação a esse assunto. Bem-vindo, doutor Jorge Lordello. Bom dia, Bispa Fernanda, bom dia para o público. Esse tema é um tema instigante. Coincidentemente, eu estava falando para a Bispa antes de começar o programa que eu escrevi uma matéria no domingo falando sobre isso, né? Que você tem aquelas pessoas cleptomaníacas, são pessoas que têm um problema emocional ou psiquiátrico que furtam compulsivamente. Existem também pessoas que furtam no comércio por carência afetiva. Olha só. E o terceiro grupo de pessoas é o que nós mostramos agora no VT, que é o malandro, que é aquela pessoa que vai furtar. Só que ela vai furtar de que maneira? Elas estão usando os próprios filhos, crianças e adolescentes, por quê? Porque o lojista vê uma família entrar, ganha uma certa credibilidade. Então a criança fica lá brincando ou disfarçando, ou às vezes a própria criança furta, enquanto a mãe distrai, ou o pai distrai, ou o funcionário, e isso realmente é muito triste. É triste, tem que ensinar. Vocês vão sair hoje, né? Você vai fazer isso porque eles devem receber a orientação. É um plano, né? É um Quer plano. dizer, é uma execução. Tem aquele que distrai a cliente, tem aquele que vai pegar e vai esconder. E teve um caso, eu me lembro, um caso até, ele se torna engraçado, de uma senhora assim corpulenta, com um vestido tão grande, e a filha distraía a vendedora, e ela pegava o quê? Ela pegava um televisor, um monitor, e ela conseguia enfiar dentro da saia onde ela já tinha um aparato, ela já tinha construído um aparato para segurar aquele televisor. Então são coisas interessantes que acabam no plantão policial, é bom esclarecer, e essas pessoas são presas. Às vezes por furtar uma coisa pequena, mas compulsivamente. Muito bem, para
comentar esse assunto. Estou recebendo também o doutor Cláudio Cônsulo, que é advogado, e vai comentar as consequências criminais que essas atitudes podem sim gerar. Tudo bem, doutor Cláudio? Muito bem-vindo no nosso debate à mesa. Obrigado mais uma vez pelo convite e estar participando aqui com vocês. Muito bem-vindo. E essa questão realmente intrigante, como o doutor Lordelo falou, tem muitas vezes alguns contornos até de comédia, né? Porque tinha até um caso de uma gangue de senhoras, né? E as senhoras de idade eram 5, 6 senhoras e demoraram um bom tempo até pegar toda essa gangue. E exatamente dessa forma, com um aparato na roupa, tinha uma saia com uma bolsa estrategicamente construída, costurada, e elas iam enchendo essa bolsa que ficava na saia, enfim. E existe também esse lado lamentável, né? De pais orientando filhos desde pequeno a cometerem delito, né? Isso né, você tem um aspecto, tudo bem que às vezes beira a comédia, mas tem outro aspecto extremamente sério, que é a criança já no berço sendo ensinada a cometer delito. E quando adulto, ele não vai ficar só no furto, evidentemente, né? Que é o que a doutora Elisângela Paes Leme, psicóloga, vem comentar, o que isso interfere na formação dessas crianças, porque, doutora Elisângela, quando nós éramos... Bom dia, muito bem-vindo ao nosso debate à mesa. Né? Eu um dia voltei para casa com umas estrelinhas de caderno a mais. Eu quis pôr umas estrelas a mais. A professora deixou na mesa e eu peguei 2 estrelas, porque eu queria ter mais estrelas no caderno. Minha mãe chegou em casa, foi ver minha lição e viu que estava cheio de estrelas. Minha mãe falou, de onde você arranjou tantas estrelas? Eu falei, eu peguei umas a mais na mesa da professora. Minha mãe falou, mas a professora te autorizou? Eu falei, não. Ela falou, então você vai voltar e vai falar para a professora que essas estrelas não são tuas. E você vai perder todas as estrelas, porque você não mereceu. Voltei morrendo de vergonha, mas é claro que aquilo ficou uma lição. Acho que eu tinha 6 anos, 5, 6 anos, nem tinha ido para a primeira série ainda, acho que eu tinha uns 5 anos. Ficou a lição que o quê? Sem autorização, por mais que seja lindo o caderno cheio de adesivo, eu não poderia pedir. Eu nem imaginava que aquilo era. Minha mãe me deu a noção do quanto aquilo estava errado, né? Não estava à minha disposição a estrela que estava em cima da mesa. Então, essa consciência que você recebe dentro de casa, ela vai ajudando a formar a tua conduta, a alinhar o teu caráter e te dar um direcionamento. Quando os pais pegam e falam para você, ok, vamos lá, você vai pegar, você vai esconder, o que está acontecendo no futuro da sociedade, doutora? Então, você falou de uma questão muito comum das crianças. As crianças pequenas, elas geralmente, por uma falta afetiva ou porque quer mais estrelinhas, quer mais... E aí acaba tendo essa atitude. Então, é muito comum. O que não é natural são os pais aceitarem essa atitude e não fazer nada. Então, tem o ato que, no caso, a sua mãe fez, que foi o ato dela ir falar com você, de mostrar a consequência. E tem também a questão dos pais procurarem saber, por que está querendo mais? O que está acontecendo? Por que quer tanta estrela nesse caderno? Isso é normal, porque a criança ela quer aparecer, ela quer se sentir única, especial, dona da casa, enfim. Então, esse comportamento é do ser humano. Tá? Só que os pais, eles têm a função de educar. Né? O que nós estamos vendo na sociedade atual é que os pais, eles não estão tendo ferramentas educacionais construídas dentro deles para educar. Então, a gente pode falar de várias possibilidades. Alguns pais, por sentimento de culpa, acabam não querendo brigar com a criança porque fica muito tempo fora. Outros já acham que está tudo perdido, que eles não têm direito a nada e não vai fazer diferença pegar do outro. Então, tem várias possibilidades aí para levar a criança a um comportamento inadequado. Mas aí você falou da falta de educar. Agora, e quando educa para fazer o mal? Porque, na verdade, esses pais estão ensinando, dando estratégias e ferramentas para que essas crianças, adolescentes, pratiquem o mal contra
Um terceiro, uma pessoa que normalmente eles não conhecem, né? Qual que é a consequência emocionalmente nesse adolescente, doutora? Esse adolescente vai aprender que isso é normal, que é natural. Então, isso foi construído durante... A prática criminosa passa a ser uma coisa natural. Há uma inversão total dos valores. Há uma inversão total dos valores. Tem uma inversão dos valores aí. Então, os pais, eles estão valorizando esse ato. Então, de repente, lá no legado familiar antigo, começou com um pai até que queria educar, mas não conseguiu por diversas questões. Aí o filho passou a ter esse hábito, naturalizou e continuou. Então, eu falo muito do ganho secundário, tá? Furto, enfim, começa com uma questão emocional, uma falta, uma necessidade quase que normal da criança, do ser humano de querer ser o melhor, o único, que os pais precisam mostrar hierarquia dentro de casa. Só que tem o ganho secundário. Se não houver uma intervenção, a criança, adolescente vai perceber, olha, se eu pego esse dinheiro porque eu estou me sentindo só, solitário. Que é esse ponto do furto pela solidão, acontece pela carência isso? Pela carência afetiva. Isso é muito interessante, esse estudo que diz, você tem o cleptomaníaco, e infelizmente a gente teve casos no Brasil e no mundo de gente famosa que não precisava de absolutamente nada, ela foi furtar um pequeno objeto em razão de ter um problema de ordem emocional psiquiátrico, normalmente, e precisa de tratamento. E você tem a pessoa que está com uma carência afetiva, aonde muitas vezes a pessoa que está com carência afetiva, ela ataca a geladeira, é uma maneira dela descarregar a carência dela, mas tem algumas que partem para fazer pequenos furtos, e isso acaba aliviando, talvez, um pouco essa carência afetiva. Agora, o terceiro fato, que é o mais grave, é o malandro. É aquela pessoa que passa a viver disso. Só que a família... Bispo, é o que eu chamo de ganho secundário. Ganho secundário. Começou, viu que não tem consequência. Não tem consequência, então ele se aproveita disso. Eu acho um ponto bastante interessante, por exemplo. Depois, essa criança que ela é criada para o delito, que ela foi criada para o delito, né? Depois, aonde que vai ser feito, né? Aonde que vai ser feito depois a correção dessa criança? No sistema carcerário. Né? E o sistema carcerário brasileiro é apto a corrigir alguém? Né? Quer dizer, as nossas prisões são medievais, são consideradas aí, a gente vê esse caso aí do Maranhão, né? Quer dizer, acho que está até abaixo da linha do medieval. Muito boa a palavra medieval, doutor. Né? Então, o que acontece? Essa criança não recebe educação para o crime em casa, e depois espera-se que ela vai ser corrigida no sistema carcerário. E é lógico que ela vai sair pior ainda, que ela vai ter uma educação no sistema carcerário que não precisa nem falar. Tem um outro viés que eu queria levantar um debate aqui, que eu chamo aí sim. O pai não incentivou, mas pais omissos. Então, a bispa comenta da coisa da estrelinha, que é da criança, que isso é uma coisa natural. A criança pega, ela não tem noção. Só que a gente vê na sociedade hoje, o adolescente, ele chega em casa com uma corrente de ouro. Ele chega em casa com um celular novo. Ele chega em casa dirigindo uma moto ou um carro. E ele conta qualquer história para a família, e é óbvio que aquela história não cola, mas os pais não sabem como lidar com aquilo e se silenciam. Então, toda vez que o seu filho chega em casa com algo incompatível com a renda, com o que ele ganha, ou se ele não trabalha, e ele conta qualquer história para você, por exemplo, não, um amigo meu emprestou uma moto e está aqui em casa. Um amigo meu, nós trocamos um celular, só que ele tinha um celular de R$50 e está com um celular, um iPhone de R$2.000. Não faz sentido. Então isso não faz sentido. E aí entra o quê? Entra a omissão. Tá. Então o pai, ele prefere colocar uma venda nos olhos, ao invés de tomar uma medida enérgica, e para mim ele está incentivando o filho que sabe que o pai está percebendo e não tomou o quê?
não pôs um limite. Atitude. Agora, doutor Jorge, não deveria ter algum agravante para o pai que está furtando, levando a família junto, a avó? Mas tem. Tem, Mas tem. porque em 90% dos casos, pelo menos é o que diz as pesquisas, eu quero que vocês confirmam esse dado. A pessoa que comete furto, ela acaba pagando uma pequena fiança e a pena que seria de 8 anos de reclusão acaba não acontecendo. Não, 8 anos é para roubo. Roubo. Que tem que ter a violência. Ah, então o furto não tem a violência. O furto é... Subtração sem violência. Subtração sem violência. Qual que é a pena do furto, E a doutor pena Cláudio? máxima é 4 anos. 4 anos. E o que acontece? A prisão em flagrante hoje, ela só se mantém se tiver os requisitos, se tiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Que seria? E a prisão preventiva é o quê? É a partir de 4 anos. Entendi. Então, entre os requisitos. Então, se não houver outros requisitos da prisão preventiva, que é violência contra a família, contra a mulher, contra a criança, se não houver outros requisitos, se for o furto puro e simples, ele sempre vai acabar Agora, com o filho, na fiança. gera um outro crime. Isso é importante. Qual que que o ECA estipula, que é você está corrompendo o seu filho. Então você está usando um menor de idade, criança ou adolescente, para a parte. Então ele responde pelo crime do furto, mais o crime estipulado no Estatuto da Criança e Adolescente, que é você está dando esse péssimo exemplo e colocando o seu filho no mundo do crime. Aí essa pessoa fica detida e na realidade a criança vai estar desamparada, porque o pai vai estar preso ou a mãe vai estar presa. E eu aprendi algo na minha família, que é aquela coisa da modelação. Filhos modelam o comportamento dos pais. Então, se você tem pais que cometem crimes e os filhos estão percebendo isso, é óbvio que se eles participam ainda desde pequeno, o que vai acontecer? Eles vão modelar isso. Eu me lembro de uma cena que me chamou a atenção, até queria levantar um debate aqui, Bispo, para saber a opinião de vocês. Uma cena que eu vi nos Estados Unidos, de uma criança de 6 anos que foi na casa do vizinho, pegou um brinquedo e voltou para casa. Esse vizinho deu falta do brinquedo, começaram a procurar, chamaram a polícia, sumiu o brinquedo. E aí começaram lá localizar aquela criança. E aquela criança foi algemada e presa. Porque o americano é assim, né? Ele pega uma coisinha e vai. Então, eu acho que nem no céu nem na terra. São os excessos, né? Eu acho um excesso também, imagina. Eu penso assim, que eu conheço a minha realidade de consultório e de verificar, assim, junto com os pais, a repressão, o castigo, mas não é só isso. Essa situação que o doutor Jorge Lordello colocou, ela é real. Nos Estados Unidos não existe, ainda mais se você for imigrante e você não fala a língua, pior ainda. Olha, aí teus direitos vão para menos de zero, né? O menor de idade, se não devolver um livro na biblioteca, que pegou na biblioteca, você vai preso. Vai preso. Se você estiver andando com a sua moto, vai até a padaria, e não estiver com a sua licença para dirigir, também vai preso sem explicações, né? Então existe realmente um exagero, até por causa do medo que eles têm, do terrorismo, acaba vindo exagero. Mas qual que é a realidade que você vê no consultório, doutor? Então, os pais, eu tenho tido assim, uma grande observação de pais que repreendem os filhos, tá? Não são pais passivos. Positivo, então? Não, eles são muito repressores. Ah, demais? Então, sim. Então, a gente tem que fazer o equilíbrio. Repreender, fazer a consequência, né? Com a dose certa. Com a dose certa e saber por que aquela criança, aquele adolescente está tendo a necessidade de pegar algo do outro. O que está faltando na vida dessa criança e desse adolescente para ter essa necessidade. Então, assim, não basta só punir. Tem que entender os motivos que estão levando essa criança a cometer esses furtos, que vão gerar depois consequência, ganho secundário, enfim. Agora, quando a gente é vítima do furto, né? O teu filho chega em casa com alguma coisa faltando, ou você viu que o teu filho, alguém da tua família foi vítima do furto. O que se pode fazer numa situação como essa, doutor Cláudio? Olha, ontem nós tivemos um caso triste, mais um, de um garoto de 14 anos que ia trabalhar na Copa do Mundo como voluntário, estava lá na praça da cidade dele, aqui pertinho de São Paulo, quando houve um assalto,
ele não quis dar, ele tentou esconder o celular, levou um tiro e faleceu. Então a gente percebe o quê? Esta pessoa que cometeu esse crime bárbaro, que não se colocou na posição do outro, provavelmente essa pessoa passou por todos esses problemas dentro da casa dela. Só que, muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal pega um caso de um furto, por exemplo, um furto de um celular de R$80, e acaba absolvendo a pessoa, alegando que o furto é de pequena monta. O furto é de pequena monta na visão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas na visão daquele que sofreu o problema, que é humilde, que comprou com dificuldade, aquilo tem um valor inestimável. Se fosse pôr proporcionalmente, os R$80 para a pessoa que é estudante, que de repente faz um estágio num valor muito baixo, é muito alto o valor. É muito alto, nesse caso. Você acha que se perde essa noção de proporcionalidade? Não se perde, porque eu acho que no Brasil se vê muito o direito da pessoa que comete o crime. E a legislação esquece, e o próprio Poder Judiciário, de ver o direito das vítimas. Exatamente. Porque não é porque o objeto é pequeno ou o objeto é maior, que aquela pessoa vai ter, sim, um problema de ordem emocional, uma falta. Muita gente que é assaltada ou furtada, ela fica envergonhada, ela se sente humilhada. E muitas vezes, horrível, vezes a pessoa acaba adquirindo até uma depressão. É horrível. E outra, você muitas vezes não tem como justificar que o teu filho está sendo vítima de assaltos na escola, ou então que alguém furtou algo, porque é uma acusação grave de se fazer contra alguém. Agora, o que acontece é que as grandes capitais ofereciam serviços 24 horas para facilitar a vida das megalópolis, principalmente de capitais como São Paulo, no Brasil, que é uma das maiores capitais do mundo. Esses serviços estão sendo diminuídos, porque nós vemos furtos de R$200, furtos de R$100. É uma solução não ter mais serviços 24 horas? Vocês acham que é um bom caminho? É um absurdo, né? É um absurdo. Na verdade, é uma regressão, né? É uma demonstração que o crime realmente está ganhando um corpo de forma descontrolada, né? Hoje, uma cidade como São Paulo, cidade como o Rio, são cidades com vocações turísticas que, olha, ó, turista, você vem, mas sabe o que é meia-noite, você precisa voltar correndo para o hotel, porque à noite parece que tem zumbi, né? Parece aqueles filmes de terror, né? Quer dizer, e a indústria do turismo? E o emprego voltado para o turismo? Poderia gerar milhões no Brasil, todos esses né, empregos desse período dessa cadeia de consumo que não está... Que estão essas pessoas indo para a rua. Quer dizer, então fecha-se o comércio. Agora fecha o comércio até meia-noite, porque o crime ele migra, né? O crime é um fenômeno migratório. Agora a gente não tem mais possibilidade de roubar de madrugada, então a gente começa a roubar até a partir das 8 às 10. Aí o que acontece? O comércio vai fechar o ladrão não vai deixar de roubar. Sim. Então, vai fechar às 5 da tarde. Então daqui a pouco é 5 horas da tarde. Daqui a pouco então nós vamos para 3 horas da tarde. Daqui a pouco, olha, a entrega a domicílio com carro forte. O que está dificultando a vida do empresário brasileiro, que já paga impostos, tem milhares de obrigações e agora ainda tem que se precaver. O sócio é o ladrão. Bispo, quem mora no Rio, eu sei que nós estamos sendo vistos pelos cariocas, e eu gosto muito do Rio de Janeiro e vou muito para lá. A primeira cidade no Brasil em que à noite muitos comércios trabalham de porta fechada, com um vidrinho blindado e um passa-volume de aço balístico. No Rio, eu já estive lá, farmácias, pizzarias, a porta é fechada, Bispa. E em São Paulo, eu já tenho visto isso acontecer, e principalmente, se você vai numa pizzaria de bairro, eles fazem o quê? A porta é uma porta de correr, fechada, e um passa-volume que você pega a pizza com medo de assalto. Quais são as dicas de segurança, doutor Lurdelo, para quem vai precisar ir a uma farmácia emergência no meio da madrugada ou precisa de um saque num caixa eletrônico? Quais os cuidados que o cidadão deve ter para não ser vítima desses... Olha, eu tenho reparado que as farmácias, por exemplo, que abrem à noite, contam já com segurança. Pode reparar, você vai encontrar um cara de terno, um cara com rádio, um cara com botão de pânico, e é óbvio que esse segurança nós estamos pagando no preço do remédio. Então, é muito importante você procurar uma farmácia que esteja numa localização melhor, numa farmácia que tenha esse serviço de segurança, uma farmácia que frequente mais gente, pois aí, por exemplo, você tem menos risco. Vou dar outro exemplo triste.
arrastão a restaurante. Então, aqueles restaurantes que ficavam sozinhos, às vezes, no bairro, e que eram bem frequentados, hoje correm mais risco. A pessoa escolhe um restaurante mais movimentado, numa praça onde você tenha um restaurante do lado do outro para minimizar risco. Mas eu fico entristecido pelo empresário, pelo comerciante que está lutando e trabalhando lá e não consegue ter segurança nem para fazer o seu trabalho. E está acabando. Fala, doutor, para finalizar. Eu acho essa situação, eu acho que a indústria do turismo brasileiro ela vai perder, está perdendo para o crime, né? A gente vê aí milhões e milhões, toda vez o distanciamento, né, que eu acho que eu vejo também é da propaganda política da realidade que a gente vive, verdade, né? Porque se o Brasil fosse aquilo que aparece na propaganda política, ia ser maravilhoso, né? E se até a verba da propaganda política, né, em vez de fazer propaganda enganosa, né, fosse aplicada em alguma coisa realmente efetiva, seria muito bom, né? Lamentavelmente, a coisa está desandando e muito. Agora, importante é saber que ninguém está livre de sofrer furtos em qualquer parte do país. Já sofri furtos na Itália, em Roma, nos Estados Unidos tem um grande outlet muito frequentado por brasileiros que são vítimas até quando põem as compras no porta-mala. Então, é um mal mundial, muitas pessoas se especializando em furtos, bate-carteiras. Então, o que realmente nós temos que ter consciência é de se precaver. E tem muitas maneiras de você monitorar as câmeras de segurança, ter alguém olhando essas câmeras. É um custo a mais? Mas é muito menor do que o prejuízo que, infelizmente, essas ações geram, altíssimas de 15, 30 mil reais, 18 mil reais, que quem trabalha no varejo todo dia, vendendo para o seu consumidor, sabe o empenho que eles têm que fazer para conseguir recuperar esses prejuízos, né, doutora? Obrigada pela participação também. E fazer um trabalho preventivo também, né? Porque a gente está pensando só na consequência, emocionalmente, né? Aquelas placas, você está sendo... elas funcionam ou elas são completamente paliativas? Doutora, eu sempre tenho uma dúvida com relação a isso, sabia? Depende. Se for uma pessoa que não está nem aí para mostrar, enfim, se for uma criança cão bravo, que quer mostrar que o furto que ela pega mesmo e pronto, não vai adiantar, ela vai ter a gostar da cena. A gangue das vovós, que o doutor Cláudio Consoli falou, quando eu vi as imagens, eu estava com o doutor Haroldo ao lado, ele falou, nossa, é a padaria em frente ao meu consultório. Ai, meu Deus do céu. E depois ele foi lá e conversou com o doutor, ele falou, nós estamos procurando essas vovós, que elas estão sendo procuradas pela polícia. Então nós chegamos numa época que nós temos aqui em Moema, a gangue das vovós, e na Vila Mariana, gangues de garotas de 10, 11 anos fazendo furtos e assaltos. Muito triste tudo isso. Muito triste, vamos ficar atentos, mas precisam sim reprimir com equilíbrio. Esse seria o caminho, doutora? O teu conselho? Não só corrigir na parte concreta, que é dar uma consequência para a criança, mas entender o motivo que está levando essa criança, esse adolescente. Emocional, e suprir essa carência emocional. Suprir essa carência. Porque uma vez que a criança vê a consequência, para ela é algo que fica uma boa lição. Uma vez que a criança sente a consequência, o que ele está resolvido emocionalmente para ela, né, doutora? Nem sempre. Nem às sempre. vezes a consequência a criança ignora. Então precisa suprir a carência emocional. Tudo bem. Tá? Porque tem até o Winnicott, ele diz na época que podia dar a palmadinha, que ele falava assim, olha, palmadinha para quem pode. Então, se você dá afeto, você pode corrigir de uma... entendeu? Sim. Então, se for aquele pai que só pune, não vai ter efeito. Entendi, mas ser um pai amoroso, equilibrado. Sim, precisa ver essa falta. Por que essa criança está sentindo... Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso e corrigir, falar sobre a consequência. E não simplesmente sair e levar, né? Eu vi uma cena engraçada, triste para quem foi vítima, mas ele entra na loja com uma caixa e a caixa é um fundo falso. Olha a criatividade, doutor. Em aeroporto, o cara vai com uma mala com fundo falso, você está bobeando, ele coloca a mala dele em cima da sua,
consegue pegar e sai com a sua mala disfarçadamente. Impressionante a habilidade. Vai, põe um casacão agora na época de frio. Eu quase fui vítima de um assalto dessa maneira. A pessoa põe o casaco e por baixo do casaco ela põe a mão dentro da sua bolsa e você não está vendo o que está acontecendo. Há um tempo atrás eu vi uma frasezinha de um desembargador, que eu não lembro o nome, que ele falava que ele sentia diante, acho que foi até numa sentença, que diante de tanta violência hoje, ele sentia saudade da época do batedor de carteira, porque a gente não tem mais o batedor de carteira, que é aquele só patrimonial, né? A pessoa vem com a violência mesmo, ela vem para machucar, e ela machuca e depois leva o produto, né? Por causa das drogas, porque nós temos isso, dois, né? Nós temos o bandido profissional, que é criativo, que tem experiência, faz o seu assalto lá tranquilo, né? Infelizmente. E tem o violento. E tem aquele que é o eventual amador, que o filme Parada 174 mostra bem claro esse amador aí, que não sabe ainda, está drogado, não sabe o que fazer, está mais nervoso às vezes do que a vítima. Pela violência. Então fica uma situação muito perigosa. Bom ficar atento nessa época de grandes aglomerações, época de Copa. Hoje no nosso debate à mesa, acompanhado do nosso delicioso fundi, comentamos esses furtos que realmente ficam gravados à luz do dia, imagens realmente impressionantes, famílias inteiras, inclusive senhoras, participando de furtos. Eu recebi hoje no nosso debate à mesa com os nossos convidados especiais, doutor Jorge Lordello, que todas as terças-feiras pela manhã está conosco aqui. Muito bem-vindo, doutor Jorge. Obrigado, Bispo. Recebi também doutor Cláudio Cônsulo, advogado, que também nos esclareceu mais sobre esse assunto. Obrigada, doutor Cláudio. Mais uma vez. Muito bem-vindo. E também doutora Elisângela Paes Leme, que é psicóloga, falando das consequências emocionais dessas atitudes. Obrigada, doutora Elisângela. Obrigada a vocês, foi um prazer. Muito obrigada. Bring it